Amém, amém. Meus irmãos e irmãs, queridos e queridas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 40 a 44, a leitura que nós faremos da palavra de Deus para o coração da gente nessa hora. Palavra do Senhor aberta no texto, segundo escreveu o evangelista Lucas, um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, capítulo 4, versículos 40 a 44. Quero convidar você a fazer comigo a leitura. E quero dizer a você que o Evangelho de Jesus é para aquele que precisa e também para aquele que acha que não precisa. O Evangelho de Jesus é para um perseguidor dos cristãos, como o caso do apóstolo Paulo, ainda quando era Saulo de Tarso, e toda a sua perseguição aos cristãos, com todas as críticas que ele poderia elaborar a respeito do papel do cristianismo naquela época, a respeito da figura dos cristãos, a figura de Cristo, e essa é uma área que hoje em dia está absolutamente atualizada, a área daqueles que têm uma série de críticas a serem feitas ao Evangelho, aos evangélicos, aos pastores, aos líderes, à igreja. Eu acho que você e eu temos algumas críticas importantes para serem feitas, elaboradas sobre esse assunto, mas eu quero reafirmar que o Evangelho também é para aquele que tem críticas ao Evangelho. O Evangelho é para aquele que adora a igreja. Olha, adoro a igreja. Eu chego na igreja, eu sinto uma paz. Eu me sinto tão bem. Parece até um lugar meio zen a igreja. Né? A pessoa chega, não, senti bem. O Evangelho é para aquele que também se sente bem quando chega à igreja. O Evangelho também é para aquele que, quando é confrontado, dá vontade de ir embora, mas não vai, porque é uma pessoa educada, não vai embora, mas aquela palavra confronta. E quantas vezes eu já fui confrontado pela palavra, ou pregando, ou ouvindo. E quando nós somos confrontados pela palavra, de vez em quando dá um desconforto, sabe? Eu vou exemplificar, a pessoa está sentada confortavelmente e começa aquele negócio, começa a doer aqui, eita, começa a ficar aqui, ou quando não dá, cotovelada na pessoa que está ao lado. Já viu isso acontecer ou não? Começa a falar, é para você, hein? Olha, para você. Ou quando não olha para alguém, tem gente que olha para trás. A pessoa olha para trás, e quem olha para trás na hora de uma palavra como essa, quem está atrás acha que você está olhando para todas as pessoas que estão atrás. Então não olhe para trás, num momento como esse. O Evangelho é para todos nós. O Evangelho de Jesus é maravilhoso. É tão maravilhoso que não tem lugar aonde o Evangelho de Jesus não possa ir. Não existe lugar mais perto ou mais distante. Por exemplo, o Evangelho é para a minha casa. O Evangelho é para a minha casa. O Evangelho é para a casa do meu vizinho. O Evangelho é para a minha vizinhança. O Evangelho é para a minha família. O Evangelho é para quem eu conheço e é para quem eu não conheço ainda. O Evangelho é para todo mundo e não há quem possa deter o avanço do Evangelho, porque nós estamos falando do Evangelho do Senhor Jesus, do imparável Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho chegou em Cachoeiro de Itapemirim. Conhece Cachoeiro de Itapemirim? A grande Cachoeiro abarca Nova York, Paris, Londres, Madrid e outras grandes capitais da Europa. Também pega Nova York, aí você pode imaginar que cidade extraordinária é essa, que a grande Cachoeiro alcança Nova York de um lado, Los Angeles de outro lado, e ainda pega a Flórida, para não ficar nada de fora. Quando o Evangelho de Jesus chegou à minha vida, eu estava na minha igreja de origem, com 14 anos, recebendo uma pregação que eu já havia ouvido outras vezes. Não foi a primeira vez que eu estava ouvindo o Evangelho. O Evangelho já havia sido anunciado para mim várias vezes, desde a minha infância. Meus pais, aprendi com eles o Evangelho, já tinha minha Bíblia, já li a Bíblia, mas até aquele momento não tinha acontecido uma virada, uma mudança na minha vida. É como se naquele dia eu tivesse sido impactado de forma poderosa, sobrenatural e singular pelo Evangelho, a ponto de entregar toda a minha vida ao Senhor, porque o Evangelho chegou à minha vida. E por mais que eu quisesse deter o Evangelho e dizer, para Evangelho, ele não parou. É como se ele estivesse tomando o meu coração. Cada um tem uma sensação diferente. Eu senti um calor no meu peito, assim, uma emoção, uma alegria, e eu fui à frente. E parecia ser mais uma noite comum, daquelas que os pastores fazem apelo, as pessoas vão à frente, numa época sem o distanciamento que a gente tem, como nós temos hoje aqui, e as pessoas choram. Quantas vezes você já deve ter visto pessoas que foram à frente e choraram? Ou neste domingo, no domingo passado, no retrasado, no futuro e no outro futuro também. Então tem gente que às vezes chora muito, mas chora
não necessariamente por uma questão espiritual. A grande diferença não é nem o dia especificamente, é o dia seguinte, porque o dia seguinte é o melhor de todos. Se naquela noite já foi bom, no dia seguinte foi extraordinário, porque no dia seguinte eu passei a experimentar uma sede de ler a Bíblia, de orar e de falar de Cristo. 3 coisas que me aconteceram, eu consegui sistematizar ao longo dos anos, né? A primeira, vontade de ler a Bíblia. A segunda, vontade de orar. A terceira, vontade de falar de Jesus para as pessoas. E ainda que eu, com 14 anos, quisesse dizer para mim mesmo, não vou falar de Jesus para ninguém, porque afinal de contas eu não quero que as pessoas saibam, não tinha como. A partir daquele momento que o Evangelho me alcançou, não havia a menor possibilidade de deter, porque o Evangelho é imparável. Ele entrou na minha vida e mudou a minha história. Eu passei a minha adolescência na presença de Deus, juventude na presença de Deus, fase adulta na presença de Deus. Vou parar por aqui, senão alguém vai dizer, é a fase de ancião. Em cada momento dessa caminhada, dessa história, o Evangelho se torna para mim, claro, imparável. O Evangelho é para mim, que foi criado pelos meus pais na igreja, é para aquele que não foi criado na igreja, é para aquele que ouve o Evangelho meio de lado, é para aquele que tem uma série de críticas, porque já ouviu tantas coisas, já viu tantas coisas. Olha, o Evangelho é para nós. Por isso, coloque todas essas coisas diante de Deus e receba o Evangelho de Jesus na sua vida, porque ele é absolutamente imparável, e a partir do momento que você o recebe imparável, você também se torna para a glória de Deus em nome de Jesus. Evangelho de Lucas capítulo 4, versículos 40 a 44, quero pedir que você leia comigo assim, lendo mesmo assim, em voz alta comigo. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhos traziam, e ele os curava. Essa é uma frase maravilhosa. Impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. O versículo 40, ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Algumas curas são narradas pelos evangelistas, algumas curas. A Bíblia descreve, né, essas curas, a gente fica impressionado com determinadas curas ali diante deles. Existem curas que o Senhor operou, colocou a mão sobre as pessoas, elas ficaram curadas imediatamente. Tem um caso, acho que você se lembra, daquele leproso que, você sabe, o leproso ele não podia ser tocado, né? Quem tocasse no leproso ficava impuro. Então, assim, era proibido tocar no leproso, sob pena de você ficar impuro. E para se purificar outra vez, uma série de práticas eram feitas. Então, teoricamente, Jesus não poderia tocar no leproso, se ele tocasse, ele ficaria impuro. Só que Jesus não está preso a isso. Jesus nunca esteve preso a isso, pelo contrário, ele foi ao leproso, tocou no leproso, e o leproso ficou curado para a glória de Deus. Da mesma forma, você tem um servo de um criado que não estava presente, estava na casa do centurião, que era o homem que ali se apresentava cheio de fé. Sobre ele, Jesus chega a dizer, olha, nunca vi em Israel fé como esta. O homem orou, pediu a Jesus a cura. Jesus falou, vou lá na sua casa. Ele disse, olha, eu não sou digno de que você vá lá na minha casa, não. Mas eu estou certo, eu creio. Olha que coisa, se o senhor der ordem aqui, vai acontecer lá. Tem gente que exige essa coisa de presença, né? Se não estiver presente lá, parece que a cura não vai acontecer. Isso não tem fundamentação bíblica. Jesus operou essa cura, como ele deu visão, como ele expulsou, enfim, uma série de ações milagrosas que ele realizou ao longo de todo o seu ministério, que os textos bíblicos nos relatam, nos falam a respeito disso, e até João, fechando o seu texto, lá no capítulo 21, versículo 25, diz assim, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, todas elas, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu,
que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, os evangelistas relatam, mas há outros relatos que não foram registrados, porque não seria possível que todas as curas fossem registradas. E pense comigo, a cura era uma ação de Jesus extraordinária, com repercussões sociais maravilhosas. Porque aquele leproso que eu falei, ou qualquer um daqueles, ele ficava longe, ele tinha que se afastar da sua casa, ele não tinha condições de fazer parte do mercado de trabalho, ele estava fora, ou aquele homem da mão mirrada, que não poderia construir nada na sua vida, não podia ter uma atividade profissional dentro de uma habilidade específica que pudesse usar as mãos. Ou seja, quando estas pessoas são curadas, no aspecto social, elas são reintegradas à sociedade. O leproso era marginalizado, e pela graça de Deus, ele deixa de ser marginalizado, ele é reintegrado à sociedade, à comunidade, à vida produtiva, à vida frutífera, à sua profissão, mas também, sobretudo, ele é devolvido à família. Alguns deles voltaram para casa depois de curados, reencontraram a sua esposa, os seus filhos, irmãos e irmãs. Há uma alegria extraordinária quando se recebe a bênção da cura e pode ser reintegrado à família. Há alguns anos eu tive herpes zoster na barriga aqui. E quem já teve, ou já viu, enfim, sabe que é extremamente contagioso, uma coisa perigosa. E eu me lembro claramente que eu fiquei proibido de abraçar o Lucas durante muito tempo. Aí o médico foi à minha casa, meu amigo Assuero, foi lá na minha casa e disse assim, deixa eu te examinar. E quando ele examinou, ele disse assim, está curado. A frase seguinte foi, pode abraçar o Lucas. Eu nunca vou esquecer desse momento em que eu fui reintegrado para poder abraçar o meu filho e trazer para ele aquele meu calor e receber da parte dele isso, porque eu fui reintegrado nesse aspecto. Então, quando o Senhor Jesus nos cura, e quando Ele estabelece essas curas aqui ao longo da vida do seu ministério, está estabelecida essa perspectiva social de reintegração à família e ao mercado. Existe uma reintegração maravilhosa, a gente vai vendo isso ao longo das Escrituras, e se você conhece, lembra de Isaías, o profeta Isaías, que viveu 8 séculos antes de Cristo, capítulo 53, versículos 4 a 6, falando a respeito de Cristo, ele diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, quem sabe? Fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor Jesus é aquele que veio para nos trazer a bênção da cura, a cura das nossas enfermidades, a enfermidade física, a enfermidade emocional e a enfermidade espiritual. Nós sempre falamos sobre enfermidade emocional, mas da pandemia para cá isso aumentou, não aumentou? Aquela frase assim, está todo mundo doido, eu já ouvi essa frase, está todo mundo muito doido. Antes da pandemia eu disse, não é todo mundo não. Depois da pandemia eu estou achando que tem mais gente. Ninguém está normal. Ninguém está muito normal. Nós estamos todos ansiosos, agitados, inquietos, e eventualmente uma pessoa pode estar um pouquinho desequilibrada, e ela pode reagir com mais intensidade a alguma coisa. A gente tem que ter paciência com as pessoas, e as pessoas têm que ter paciência com a gente. Todos nós devemos ter paciência uns com os outros. Mas eu queria lembrar a vocês que no ambiente de cura das enfermidades, algumas janelas precisam ser abertas, para a gente chegar no lugar de equilíbrio. A primeira janela é a janela da criação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, depois 21 a 22, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, depois, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe.
A primeira janela que eu queria abrir com vocês é a janela da criação. Nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Quem melhor do que Deus para saber como restaurar a nossa saúde? E eu queria trazer isso à sua mente para exemplificar com uma oração da qual eu fui alvo. Uma pessoa orava por mim num período complexo e dizia: Senhor, abençoe cada órgão do corpo do pastor. E ela, médica, descrevia cada órgão. E à medida que ela descrevia cada órgão, ela lembrava de cada órgão do corpo, ela orava por cada órgão do corpo, depois ela começou a orar pelas células, e assim eu aprendi, não orar por cada órgão do corpo, porque eu não tenho habilidade dela, mas eu oro pelo todos os órgãos, todo o nosso organismo, toda a nossa célula. Por quê? Porque nessa janela da criação nós aprendemos que o Senhor nos criou, que Ele conhece o nosso organismo e sabe muito bem como colocar o nosso organismo em funcionamento outra vez. Então nós sabemos que Deus tem todo o controle, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e na presença dEle, segundo a palavra dEle, nós temos acesso à bênção da cura dentro dessa janela da criação. A segunda janela que eu queria abrir é a janela da medicina e do cuidado. A segunda janela, a janela da medicina e do cuidado. Colossenses capítulo 4, versículo 14, diz o apóstolo Paulo: saúda-vos Lucas, e faz uma apresentação de Lucas. Alguém lembra qual é essa apresentação? Lucas, isso, o médico amado. Você pensou, não foi isso? Você pensou? Você pensou, eu li aqui o seu pensamento. Então vamos falar comigo. Qual era a referência? Lucas, o médico amado. Lucas foi apresentado por Paulo como médico. E qualquer um que vai estudar missiologia pensa o seguinte: qual o papel, qual a importância de Lucas, médico, no ministério do apóstolo Paulo? Que apresentava diversas vezes algumas características de enfermidade. Um homem que sofreu muito, sofreu naufrágio, passou frio, calor, foi fustigado com varas, o homem foi açoitado, machucado profundamente várias vezes. Imagine bem quantos machucados ele apresentava no seu corpo e qual a dificuldade desses machucados serem curados se ele não tivesse uma estrutura de apoio específica para isso. Qual a importância de Lucas no ministério do apóstolo Paulo? Eu quero dizer para vocês que eu creio piamente, com base nos relatos bíblicos, que a importância dele era muito grande. Nós não abrimos mão dos médicos. Os médicos são fundamentais para a nossa vida. Você não pode orar sem procurar uma ação médica. A procura do médico não quer dizer que é falta de fé. A procura do médico é uma questão de inteligência. Porque Deus instituiu a medicina, Ele trouxe os médicos, e os médicos compõem a nossa sociedade como um todo. E nós temos os médicos e médicas que são levantados pelo Senhor e fazem da medicina um ministério. Médicos são ministros de Deus, como pastores são ministros de Deus. Nós precisamos reconhecer, valorizar, interceder, honrar homens e procurar os médicos. Amém, meninas? Olha, eu vi um amém mais alto do lado de lá. Por algum motivo, a gente acha que medicina e cuidado não são tão importantes assim. Conheço aqui na igreja várias pessoas cujo porte atlético não nos deixa mentir, que são de fato pessoas que estão se cuidando. Nós precisamos nos cuidar. Existem cuidados básicos que todos nós precisamos ter. Um deles é a hidratação, para não falar de ginástica, dieta, corrida, caminhada, isso todo mundo já sabe. A água é fundamental para a nossa vida. São cuidados que Deus nos permite ter, estão no campo da cura das enfermidades. Sabe por quê? Porque Deus já nos deu. Deus já nos deu orientação, Deus já nos deu oportunidade, Deus já nos deu possibilidade. São as janelas da medicina e do cuidado. A terceira janela que eu queria abrir é a janela da vontade de Deus. Janela da vontade de Deus. Você e eu, provavelmente, nós já oramos por pessoas pedindo que elas fossem curadas e elas foram curadas. Como é bom dizer isso. Como é bom encontrar com pessoas pelas quais nós oramos e elas foram curadas. Quantas pessoas nos chamam para, após a cura, celebrarmos a Deus com um culto? Alguns fazem churrasco. Outros o churrasco e o culto. Não precisa tirar o churrasco. Pode manter o churrasco, mas não deixe fazer o culto. Momento de ação de graças, gratidão ao Senhor, um ato de louvor ao Senhor, de reconhecer. Você compreende a importância disso? De reconhecer nessa janela que aqui está, a janela da vontade de Deus, mas existem circunstâncias em que isso não acontece.
Paulo, mais uma vez, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Escreve Paulo: Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Posso pressupor que Paulo orou por Trófimo, mas também pressuponho que essa oração não foi respondida com a cura. Nós precisamos entender que a última palavra é do Senhor, que a determinação é de Deus. A janela da vontade de Deus nunca pode ser colocada de lado. E juntamente com a janela da vontade de Deus, a última janela para nós abrirmos, que é a janela da fé e da esperança. A janela da fé e da esperança, ela deve ser aberta o tempo inteiro quando nós oramos por alguém. Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo. Nós nunca deixamos de orar pela cura de alguém. Nós devemos clamar ao Senhor pela cura das pessoas. Nós devemos pedir ao Senhor até a última hora que as pessoas serão curadas. E a máxima é simples: ore por alguém da mesma forma que você gostaria que alguém orasse por você. Que de vez em quando a gente tem umas pessoas que começam a falar sobre o outro de uma forma que eu tenho certeza que não falaria de si mesmo. A gente precisa orar acreditando até o final. Não é acreditar que a minha oração muda ninguém. É acreditar que Deus pode, se essa for a vontade dEle. E sendo a vontade dEle, aquilo me enche de fé e de esperança. Em momento algum nós vamos desistir de orar por alguém. Amém, meus irmãos? Bênção de Deus sobre a nossa vida. Por meio da cura, muitas vezes o Evangelho chega a uma família inteira. A uma família inteira. Sabe por quê? Porque o Evangelho é imparável. O Evangelho chega lá no leito do hospital. Quando uma pessoa está internada e ela conhece ali o Evangelho, alguém passa, entrega um folheto para ela. Conheço histórias maravilhosas, pessoas que foram visitadas pelo Espírito Santo de Deus no leito do hospital e foram alcançadas pela palavra do Senhor através de um folheto caretão daquele antigo, fininho assim. A pessoa lê aquilo ali, o Evangelho no coração dela. Imparável Evangelho do Senhor Jesus. O versículo 41 diz assim: também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus veio promover a liberdade de todos aqueles que estão possessos, ou sob opressão, ou sob pressão do inferno. Jesus veio trazer liberdade. Verdadeiramente seremos livres a partir da presença de Jesus, o libertador. E aqui se estabelece algo que é fundamental para o nosso entendimento: a supremacia de Cristo no mundo espiritual. Supremacia de Cristo no mundo espiritual. Isso é um conceito teológico que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sistematiza para o nosso melhor entendimento. Vou dar 3 exemplos bíblicos para você colocar isso dentro dessa caixinha importante da supremacia de Cristo no mundo espiritual. A primeira, texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2, versículo 15, diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz, o planejamento de quem estabeleceu a crucificação de Cristo, o planejamento era que ao ser crucificado e morto, seria o fim, seria o desprezo dele, seria a derrota. Só que aconteceu o contrário. Porque aquele que planejou a crucificação de Jesus não pensou que a crucificação de Jesus já havia sido planejada por Deus. E que naquele planejamento maravilhoso, celestial, aquela cruz não seria um sintoma de fraqueza, de desprezo, de derrota. Pelo contrário, era a marca da grande vitória, da triunfante vitória de Jesus no mundo espiritual, para que através da sua morte fosse declarada a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa supremacia de Cristo, declarada na cruz do Calvário, nesse desprezo sobre todos os principados e potestades aos quais eles foram expostos, registrado em Colossenses, é para a gente uma lição da supremacia de Cristo no mundo espiritual. O segundo texto é de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Romanos 8,
38 e 39. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Nada é mais forte que o Senhor Jesus Cristo. A supremacia de Cristo é estabelecida no mundo espiritual. Eu quero trazer isso à sua memória. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na hora da morte, nós ficamos extremamente abalados com a partida de uma pessoa que nós amamos. Nós somos separados dessa pessoa, mas Deus não se separa dela. A sensação que nós temos é que a pessoa está indo sozinha. Não está. O Senhor Jesus, o amor de Deus é colado, é como se fosse um abraço que não larga mais. Nós somos acolhidos pelo Senhor e Ele não nos deixa mais. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Está estabelecida, mais uma vez, a supremacia de Cristo no mundo espiritual. Terceiro e último exemplo. Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21. Efésios 1, 20 e 21. O qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É a posição daquele que tem autoridade e supremacia no mundo espiritual. Nós servimos a Jesus. Quando Ele estabelece o domínio sobre os demônios e passa a expeli-los, e não permite que eles falem, mas está repreendendo-os, tudo isso configura a supremacia de Cristo no mundo espiritual. Nós podemos e devemos buscar a Jesus em todos os dias da nossa vida. Não há absolutamente nada que possa confrontar e vencer o poder de Jesus. E a gente precisa estabelecer isso na nossa vida, considerando a supremacia de Cristo. Alguns valores devem nos nortear. O primeiro deles é: toda a autoridade foi dada a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz isso. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Por isso que nós oramos em nome dEle, porque nós não temos acesso a Deus por nosso mérito. Nós não somos compatíveis, porque nós somos imperfeitos. A única possibilidade de nós sermos ouvidos por Deus é por meio de Jesus. Ele é quem abre essa porta, porque nele nós somos lavados, somos remidos, somos conduzidos à presença do Pai. Nessa autoridade que foi dada a Jesus, nós podemos entender que esta é a maneira, ou seja, aos cristãos é conferida essa autoridade exclusivamente por causa de Jesus. Então entenda, ninguém é mais forte ou menos forte. Ninguém é mais poderoso ou menos poderoso. Nenhum de nós é poderoso. Nós somos todos pecadores. Nós somos todos igualmente pecadores. A única possibilidade de qualquer mudança nesse aspecto aqui acontecer é em razão da autoridade que foi dada ao nome de Jesus. E nós invocamos o nome de Jesus para prosseguirmos a caminhada. Compreenda uma coisa. O exercício dessa autoridade deve ser com sabedoria e objetividade. O que significa isso? Que ela não pode promover, não pode realizar, não pode gerar autopromoção. Ninguém pode ser promovido por fazer a obra de Cristo, por repreender espíritos maus. Ninguém pode ser promovido ou ser destacado por ser alguém mais isso ou mais aquilo, porque fez aquilo em nome de Jesus, porque a autoridade é do nome de Jesus. Tem um texto curiosíssimo lá em Judas. Para aqueles que conhecem a Bíblia, Judas, lá no finalzinho, tem um capítulo só, um versículo 9, diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Veja, objetividade.
não tem glória humana. Não há lugar para entrevista, para conversa, para bate-papo com o inimigo. Pelo contrário, o lugar é de repreender e de avançar, porque nós estamos preocupados com as pessoas que estão ali sofrendo dessa opressão ou dessa possessão espiritual. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, em razão da sua supremacia no mundo espiritual, nós vamos avançar. O imparável Evangelho do Senhor Jesus. Compreenda, não há enfermidade que impeça e não há mundo espiritual que impeça. Nos dois lugares, tanto na enfermidade quanto no mundo espiritual, na ação maligna, todas essas duas áreas são repreendidas em razão do poder de Jesus. Quanto à enfermidade, algumas janelas precisam ser abertas, aquelas. Quanto ao mundo espiritual, nós sabemos que só há autoridade no nome de Jesus. Terceiro e último, para a gente encerrar. Versículos 42 a 44. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Aí Jesus traz uma resposta incrível e diferente. Ele disse para eles, olha, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. Cafarnaum, você já foi lá, já esteve lá? Cafarnaum é um lugar muito interessante a gente visitar. Eu já estive lá em Cafarnaum 3 vezes, não mudou nada. Toda vez que eu vou lá, a mesma coisa. É um sítio arqueológico. A gente vai lá, visita, vai numa sinagoga, do lado de cá a gente vê o que eles dizem que é a casa da sogra de Pedro, mais um pouquinho a sinagoga, a gente reúne na sinagoga, faz um culto. É muito interessante a gente ver o lugar e lembrar. Mas o que eu queria destacar sobre esse assunto é que os moradores de Cafarnaum, os locais, eles acreditavam que o evangelho era só para eles. Então é mais ou menos que Jesus fica aqui, fecha a porta aí, fecha a porta, Jesus fica aqui, vamos ficar aqui, só nós. Só nós. É uma visão egoísta. É uma visão egocêntrica. É uma perspectiva que falta à pessoa a ideia de que o evangelho não veio para ser parado, que o evangelho é imparável. Que o evangelho não é só para aqueles que moram em Cafarnaum. O evangelho é para toda a comunidade daquela época e é para todos os confins da terra, um lugar que eles não sabiam nem que iria existir. Os moradores de Cafarnaum nunca imaginaram que haveria um povo chamado carioca, zoador, divertido, crítico de todas as coisas, bem-humorado, cheio de gírias, cheio de ginga. Não podia imaginar que o evangelho precisava chegar até aqui, mas há muitos cariocas que talvez não entendam que o evangelho não veio para ficar só entre nós. O evangelho não veio para ficar só comigo, o evangelho não veio para ficar só na minha casa, o evangelho não veio para ficar na nossa igreja, o evangelho não veio para ficar no nosso bairro, o evangelho veio até nós para que através de nós ele alcance pessoas que nós não temos a menor ideia da existência delas, porque nós estamos falando do evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus é imparável. Presta atenção. A enfermidade não para o evangelho. O mundo espiritual, o inimigo das nossas almas, não para o evangelho. Mas tem uma terceira etapa aí que talvez será mais difícil. Eu não posso parar o evangelho. Curiosamente, nós damos mais atenção à enfermidade. Gostei dos bancos aqui, que dá para fazer, né? A batalha espiritual, do que a nossa própria vida. Nós gastamos tempo com a batalha espiritual, gastamos tempo com a questão da enfermidade e desprezamos que aquele que mais para o evangelho sou eu mesmo. O evangelho se torna detido ou retido, no momento em que meu testemunho não glorifica o Senhor. No momento que, ao invés de eu compartilhar o evangelho por meio da minha vida, eu compartilho vergonha. Paulo escreveu, eu não me envergonho do evangelho. John MacArthur escreveu sobre aqueles que envergonham o evangelho. Dentro desse mesmo aspecto,
Aqueles que não falam de Jesus. Aqueles que acham que está bom. Recebi a palavra, está ótimo. A notícia chegou para mim, notícia boa. Notícia extraordinária, maravilhosa. Os alunos aqui sabem bem, amanhã não tem aula. Você recebeu a notícia que não tem, mas você não conta para ninguém. Às vezes só para ir lá na escola ver o pessoal indo à aula, achando que tem aula, mas não tem aula. Nós recebemos uma notícia extraordinária. Aquela conta que devia ser paga, já foi paga por alguém. Recebemos uma notícia maravilhosa, aquela viagem que foi cancelada, na verdade, não foi. A notícia extraordinária que qualquer um de nós quer receber, a cura de uma pessoa, a libertação de outra, a conversão de alguém, nenhuma mensagem do Evangelho pode ficar detida ou retida. Sabe por quê? Porque essa mensagem não é só para mim e para você, essa mensagem é para gente que a gente não conhece, mas que o Senhor conhece e quer que elas sejam alcançadas pelo poderoso Evangelho do Senhor Jesus por meio da sua e da minha vida. É por isso que Jesus falou duas coisas impressionantes aqui. Ele diz, é necessário. Há uma necessidade. Jesus estava explicando para a gente o seguinte, linguagem de hoje aqui, gente, não podemos ficar parados aqui não. É necessário que o Evangelho seja anunciado. O Evangelho não é só para vocês. Vocês têm que ajudar a levar o Evangelho. Eu vou, vocês também precisam ir. O Evangelho é para nós todos. Conte para as pessoas da sua casa, os seus vizinhos, as pessoas do seu relacionamento. Anuncie, compartilhe o Evangelho. Compartilhe a sua fé. É necessário. É necessário. Não é uma questão de, beleza, vou ajudar a igreja a crescer, vou falar de Jesus para as pessoas. A questão não é o crescimento da igreja, a questão é que o Evangelho precisa alcançar outras pessoas. Tem gente desesperada espiritualmente, porque não ouviu o Evangelho dos lábios de alguém com quem convive. A segunda coisa que Jesus disse foi sobre o anúncio. É necessário anunciar. O verbo grego se refere especificamente à pregação do Evangelho ou às boas novas. Quando eu caminhava com algumas pessoas, ensinando as pessoas a compartilhar o Evangelho, algumas me diziam que evangelizavam chamando pessoas para ir à igreja. E eu dizia para elas, olha, excelente, só que quem chama as pessoas para ir à igreja não evangeliza, só está chamando as pessoas para ir à igreja. Existem pessoas extremamente sociáveis, chamam para ir à igreja, a academia, a pizzaria, é a mesma coisa. São sociáveis. Não é isso. Falar de Jesus é dizer aquilo que Jesus fez. É falar do poder de Deus, da sua manifestação na nossa vida, na sua casa. É por isso que nós precisamos compreender que a realidade do Evangelho de Jesus Cristo não pode ser detido. O Evangelho não pode ser parado, o Evangelho não pode ser colocado de lado em hipótese alguma. O Evangelho veio para alcançar multidões de pessoas. O Evangelho veio para ser semeado na vida das pessoas, aonde as pessoas estiverem. O Evangelho veio para impactar o coração da comunidade. O Evangelho veio para alcançar os moradores da Barra da Tijuca, os moradores do Recreio, de Vargem Pequena, Vargem Grande, Jacarepaguá, Camorim. O Evangelho veio para chegar à sua casa, ao seu condomínio, à sua família. O Evangelho veio para alcançar de maneira poderosa a nossa vida e, através da nossa vida, alguns outros lugares distantes sobre os quais nós vamos ouvir aqui agora. O Evangelho veio para alcançar o Nordeste e, por meio da nossa igreja, alcançar o sertão. E este sertão, abençoado por Deus, recebe o Evangelho, porque é necessário que nós anunciemos este que é o imparável Evangelho do Senhor Jesus. Este Evangelho que levanta homens e mulheres para anunciar a palavra dele a todo canto e recanto, nesse Brasil que nós moramos. Desde 2019 nós temos um trabalho lá no sertão da Bahia. Começamos numa cidade chamada Brotas de Macaúbas. E nessa cidade, Brotas de Macaúbas, nós começamos a realizar um trabalho na cidade e nos povoados. Eu não conhecia povoado. Eu fui conhecer povoados. E outros lugares menores chamados de sítios. Locais onde a igreja ela não está presente.
Nessa viagem que nós fizemos agora, eu, Fábio e Marcelo, fomos lá inaugurar na cidade de Brotas de Macaúbas a primeira base, a parte, né, primeira parte da construção da primeira base missionária nossa naquela cidade. Construímos um templo para aproximadamente umas 250 pessoas, salas multiuso, sala de balé, um vestiário com chuveiros e banheiros, um local onde nós poderemos receber caravanas para que ela possa dormir lá no local. Então tem quartos. E quando a gente olha para a realidade hoje lá, nós vemos a graça de Deus, o amor de Deus, e vemos a realidade dessa mensagem de hoje, de um evangelho que não para. O evangelho não para porque nós anunciamos a palavra de Deus, e essa palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é transformadora. A palavra de Deus ela não para porque Deus levanta homens e mulheres para poder desenvolver esta obra, seja aqui na Barra, seja lá no sertão. Eu lia na palavra de Deus que a realidade, quando Jesus ele vai dizer para a gente que o campo já está pronto para a colheita, e ele vai dizer, olha, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Eu sempre pastoreei em presbitérios, em cidades mais ou menos grandes, né? Vila Velha, Serra, aqui no Rio de Janeiro, presbitério com muitos pastores. E eu falava assim, puxa vida, tem tantos pastores aqui sobrando, e eu vejo esse versículo, né, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, o Senhor da seara que envie trabalhadores. Quando nós começamos o trabalho lá no sertão, nós começamos a levantar trabalhadores. E aí eu vi esse texto aqui sendo realidade. Eu tinha cidades abertas para começar o trabalho, mas eu não tinha trabalhadores para poder enviar para essas cidades. E eu comecei a me ajoelhar e pedir ao Senhor, Senhor, envie trabalhadores para a sua seara. Semana passada eu tive 2 grandes experiências desse agir de Deus e desse mover de Deus, do Deus que levanta trabalhadores para a sua seara. Uma foi aqui na nossa igreja, conversando com um time do departamento infantil, elas falando assim, pastor, nós precisamos de professoras, nós estamos tendo que usar adolescentes, meninas, adolescentes, para poder nos ajudar e nos auxiliar no trabalho com as crianças aqui, no time de crianças da nossa igreja. E elas falam assim, eu não sei mais quem eu chamo para poder participar desse trabalho. E eu disse para elas, olha, não temos que chamar ninguém, nós temos que orar e pedir ao Senhor que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Isso foi na segunda-feira. E falei com elas, olha, nós vamos orar até sexta-feira. Sexta-feira nós vamos nos reunir novamente. E sexta-feira vamos ver o que Deus irá nos responder. E eu dobrei meu joelho, e elas dobraram o joelho delas. E quando foi sexta-feira, recebi mensagem de para uma classe já apareceu uma. E a classe que faltava, ela chegou para mim, a outra para outra classe, Deus já mandou. Deus enviou trabalhadores para a sua seara. Eu tenho um grupo de seminário esse grupo de WhatsApp, e um pastor amigo meu nesse grupo, lamentando a falta de campo, já estava sem campo há algum tempo, e Deus tocou no meu coração de chamá-lo para poder conhecer o campo. Patrocinamos a ida dele, para ele estar lá conosco, compramos a passagem de avião, eu, Marcelo e Fábio, botamos no carro com a gente, e levamos. E ele estava em oração, Senhor, o campo que o Senhor me enviar, eu não vou dizer não, para onde o Senhor enviar, eu vou. Só que ele estava esperando um chamado para São Paulo. E quando eu liguei para ele, e falei com ele, disse, cara, eu quero te fazer um convite, para você conhecer alguns campos missionários. Ele disse, aonde? Eu falei assim, lá no sertão da Bahia. Aí ele, é sério? Eu falei assim, é sério. Ele disse, eu vou ver com a minha esposa. E foi. E chegou para a esposa dele e falou assim, minha esposa,
estou lascado. Deus respondeu minha oração. Só que Deus respondeu lá para o sertão da Bahia. E ele achava que a esposa dele ia dizer, olha, para lá eu não vou. E a esposa dele disse, vai, e se você gostar do campo, eu vou com você. O Gilson foi, coração fechado, até a primeira visita, até o primeiro missionário que Deus levantou. Um missionário de uma cidade chamada Boquira. Ele ouviu falar desse trabalho que a gente está realizando. Boquira não tem trabalho presbiteriano. Boquira é uma cidade pequena, lá perto de Brotas de Macaúbas. Nós não fazemos um trabalho nessa cidade. E ele então ligou para nos procurar. Ele estava meio que desigrejado, já desiludido com o trabalho de igrejas. Ele e a esposa dele. E aí ele nos convidou para passarmos lá para conhecermos ele e a sua família. O missionário lá de Brotas já tinha feito visitas a ele e queria que eu o conhecesse. Chegamos lá em Boquira, nós encontramos um casal novo com 2 filhos pequenos, o Beni e o Tito. Encontramos uma família extremamente apaixonada por Jesus. E o que mais cortou meu coração foi ele dizer para mim, pastor, aqui em Boquira, nós temos 100 povoados, Marcelo e Fábio estão aqui, 100 povoados que não têm presença de igreja evangélica. E aquilo corta meu coração. Nós precisamos pregar também a palavra de Deus a outras cidades, aonde o evangelho ainda não foi alcançado. E eles viram, o Gilson viu aquele amor daquele missionário, daquela família, aquela paixão deles de serem enviados para qualquer lugar e qualquer canto, para que a palavra de Deus tivesse alcance ao coração dessas pessoas. Eles dizendo, essas pessoas precisam ouvir da palavra de Deus, envia a gente. O Gilson me chamou lá fora chorando. E falou assim, David, eu vim aqui só a passeio. Eu não vim aqui com o coração voltado para... Eu vim aqui orando, pedindo a Deus, Senhor, que não seja aqui, que não seja o sertão, que não seja o sertão. E ele chegou para mim e falou assim, David, você quer me enviar para onde? Para qual cidade eu vou? Eu estou pronto para ir para qualquer cidade que o Comipres me indicar. Nós temos muito a alcançar, meus irmãos, muito. E nós tivemos muitas experiências lá desse agir de Deus. Deus é que levanta homens e mulheres, e Deus levanta você para realizar trabalho aqui. Temos tantas coisas aqui na nossa igreja a realizar, mas Deus também levanta homens para ir para outros lugares, homens e mulheres para investir na obra do Senhor. Lá nós tivemos muitos trabalhos, dentre tantas coisas, Marcelo, ele teve a oportunidade de ver a obra missionária, os nossos missionários. Eu acho que ele pode trazer uma palavra de maneira muito clara. Depois o Fábio vai trazer uma palavra de um projeto de geração de renda que a gente tem realizado lá na região. Meus irmãos, o Evangelho é imparável, porque Deus levanta homens e mulheres para cumprirem o chamado, para obedecerem aquilo que Deus nos comissionou. Aqui já foi citada a grande comissão, e o que eu pude ver ali, nessa nossa viagem, ainda estou impactado com a viagem, com o que nós presenciamos, testemunhamos, foi o comprometimento daqueles missionários. São pessoas simples, pessoas comuns como nós, não são pessoas extraordinárias, são pessoas comuns, mas que simplesmente obedeceram à voz de Deus e foram. E eu me pergunto, pastor, quantas vezes, assim, como é que a gente pode imaginar o que leva uma pessoa a sair de onde está e ir lá para aquela terra? Nós estivemos na casa do missionário Alessandro, nós visitamos, ele veio de Pernambuco, ele saiu de Pernambuco para a região ali ele está em Ibotirama, cidade de Ibotirama. Nós visitamos a casa dessa família missionária, e ele testemunhou que Deus o chamou, ele era presbítero lá em Pernambuco, numa igreja, sempre servindo a Deus, e Deus o chamou para que ele deslocasse para essa região, para começar um trabalho, na cidade de Ibotirama, ali no semiárido da Bahia.
E o mais impressionante, não só na vida do missionário Alessandro, sua família, sua filha que também é missionária, mas também nas outras famílias que nós visitamos. O missionário Luiz, Neia, com o filhinho lá, o Davi Luiz, né, pequeno já, nascido no campo. O casal citado aqui pelo Rev Davidson, o Edson, a Débora, seus filhos. O reverendo o Jefferson, pastor Jefferson, que está lá liderando o trabalho em Brotas de Macaúbas. Você vê, eu me senti ali como se estivesse em Atos capítulo 29. Né? Não tem na Bíblia, né? Mas Atos 29 é o que a gente está vivendo agora nessa realidade. Aqui e lá, a gente está dando continuidade à obra da pregação do Evangelho. Então, me senti ali, naquele clima, respirando o Evangelho e vendo o que Deus está fazendo através da vida de pessoas simples, pessoas comuns, normais, mas que Deus levanta, eles atendem a um chamado e Deus capacita, de modo que as pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Batismos, nós vimos lá 11 pessoas sendo batizadas na última terça-feira, além de crianças menores também foram batizados, mas o mais importante é que são pessoas que assumiram um compromisso com o Senhor de pregar o Evangelho, de saírem para os campos, dessa maneira, cumprirem a grande comissão do Senhor. E Deus honra isso, Deus abençoa isso, porque é a vontade dEle, é isso que Ele deseja, é para isso que Ele nos chama. Sendo aqui, sendo lá, todos nós somos chamados pelo Senhor. E esse comprometimento é o mais impressionante. O missionário Alessandro, o pastor Jefferson teve que falar, segura um pouco aí, porque ele estava tão empolgado, tão desejoso de avançar o trabalho. Ele falou, calma, vai devagar, calma, vamos devagar, segura aí o ímpeto, porque é o desejo dele de servir a Deus. Então, isso nós vimos. Outro ponto importante é o comprometimento da família. Não é só o missionário, o líder, o pastor, é a família, a esposa, os filhos. Então, um testemunho que eu posso dar aqui da liderança das filhas do pastor Jefferson lá, uma criança liderando, puxando as outras crianças para a escola, para a escolinha, para a classe, mas assim, você vê que o comprometimento é algo sincero, é o envolvimento de toda a família engajada na obra do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Você não via murmuração, reclamação, mas um sorriso, o desejo de servir a Deus e a bênção ali de você ver o fruto do trabalho. Muitos adolescentes convertidos, jovens ali sendo chamados, já querendo também se preparar para a obra missionária. Então, assim, uma experiência muito marcante para nós, né, para mim, e claro que para o Rev Davidson também, para o Fábio, que a gente esteve lá o tempo todo acompanhando isso, mas assim, essa importância do comprometimento e também de eles terem abraçado essa visão, essa obra, para servirem ao Senhor com as suas vidas. Então, essa palavra de testemunho que eu quero trazer, daquilo que eu vi no campo, que eu presenciei, o contato. Uma coisa é a gente falar assim, o missionário está lá. Outra coisa é você estar lá perto, você poder falar com eles de perto, conhecer, ver a realidade que eles enfrentam. É um campo difícil, há lutas, há dificuldades, há restrições, limitações, mas eles seguem adiante porque o Senhor da Seara está com eles. Então, essa é a minha palavra de testemunho sobre o que eu vi nesse tempo aí da viagem lá no sertão da Bahia. Bem, irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa ver, precisa estar presente para a gente ter uma ideia do que é. Nós estamos falando de uma região onde tem muitas necessidades, e aonde o Evangelho chega, muda. Um empresário lá da região falou assim, nós aqui já estamos cansados de igrejas que vêm aqui, exploram o povo e vão embora. E eu vi um trabalho onde a igreja não está explorando o povo, e sim está levando vida, está levando Evangelho. E uma das coisas que nós podemos ver lá é a questão de renda. Como nós podemos ajudar aquelas pessoas a terem renda, a não ser assistencialista. Porque muitos são assistencialistas, vão lá, entregam uma cesta básica e vão embora e acham que aquilo resolveu o problema. Olha, para vocês terem uma ideia, nós tivemos um culto lá em Oliveira dos Brejinhos. Depois desse culto, eu fui levar uma senhora em casa, que era visitante, estava com dores, e na volta, a senhora que convidou a visitante veio no carro falando assim, pois é, aquela senhora está sentindo dores nos ossos, não sabe o que vai fazer, porque tem 3 filhas,
o marido a abandonou e ela trabalha como empregada doméstica. Eu falei assim, é mesmo? Ela falou assim, é. Ela ganha R$200. Aí eu falei, bom, uma faxina aqui por R$200, né? Está igual no Rio. Eu falei, não, R$200 por mês. Ganha R$200 por mês, trabalhando 7 dias. Né? E não tem esse emprego para todo mundo. Então, nós vemos uma região onde, né, há necessidade de renda. E lá na igreja, conhecemos, né, uma senhora, Lindalva, que ela é da região, mas esteve em São Paulo, estudou, é administradora, e chegou lá e falou assim, o que eu posso fazer aqui para ajudar essas senhoras e essas meninas que estão em casa, precisando de ajudar suas famílias. E lá na região, eles têm uma produção de mel, né? É o segundo melhor mel do país, né? Já certificado. Então, você tem, o mel de lá, ele é distribuído para o resto do país, né? E depois de beneficiado, até exportado. Então, teve, né, uma ONG na região que ensinou as mulheres a fazer produtos de beleza do mel. Né, e esses produtos, elas ensinaram, mas não puderam ir adiante, porque faltava, né, o incentivo. Para vocês terem uma ideia, né, elas fizeram lá uma rifa, arrecadaram R$2.000, compraram alguma matéria-prima e começaram a fazer produtos. Né, eu trouxe até aqui, né, um kit que elas fizeram, né, com shampoo, uma pomada cicatrizante e um sabonete. Eu trouxe aqui de presente para o nosso pastor JR, daqui a pouco ele vai receber. Mas para dizer o seguinte, elas não conseguem fazer os produtos por falta de matéria-prima. Então, elas vão lá, compram um pouquinho de glicerina, compram a matéria-prima, compram os frascos, vão lá, produzem, vendem, e aí ficam tentando, e aí, como não tem, né, capital de giro, capital inicial, não consegue comprar matéria-prima suficiente. Nesse dia mesmo, lá da inauguração da igreja, que a gente queria vender, elas não tinham alguns produtos, algumas encomendas não chegaram, né, de matéria-prima, porque compra via Mercado Livre, e aí atrasa. Então, o que a gente vê que é muito incipiente. Né? E tem uma outra região lá, com outro povoado, que também tem produção de mel. Então, o que nós estamos vendo como estruturar esse projeto para ajudar aquelas meninas, para poder alcançar um número maior de pessoas, porque nós temos, né, um local aonde, se investir, né, eles são capazes de se autossustentar. Né, tem outros projetos lá, como o projeto do Morango, aonde você, fazendo poços artificiais, você pode ter produção. Então, a ideia é, onde o Evangelho chega, também chega a vida, né, chega a geração de renda, as pessoas podem ser solidárias umas com as outras, e isso, meu irmão, nós vemos muito lá. Pessoas que dividem o pouco que têm, ou nada que têm com os outros. E o que essa senhora da igreja, que está liderando esse projeto, comentou, falou assim, olha, aqui na cidade nós temos muitos jovens, muitas outras pessoas que precisam ter renda. Né, tem um menino que se converteu na igreja, ele tem 2 meses que está fazendo lá o curso de violão, e com 2 meses ele já está tocando. Né, e ela falou assim, ó, esse menino mesmo, ele mora numa casa com 10 pessoas, aonde muitas vezes não tem o que comer. Porque imagina, nessa região, você alimentar uma família com 10 pessoas. Então, irmãos, é essa a experiência, que o Evangelho chega, né, a vida chega, a solidariedade, a geração de renda, né, para que não fique esse conceito de igreja que vai para explorar o povo, e sim de igreja que vai para levar a vida, para levar o Evangelho. Passar aqui a palavra, as mãos do pastor, produto, né, toque de mel. Que isso, irmãos? Hein? Esse cicatrizante aí também tira rugas, viu? Não é o Rugas? seu caso. Mas... Vem boa hora! Não, Vem boa. Mas, meus irmãos, eu quero só encerrar, dizer algumas coisas. Primeiro, a gratidão a Deus pela vida do Marcelo, pela vida do Fábio. Foram 2 pessoas assim, enviadas por Deus para estar lá conosco.
nos auxiliaram muito em todas as nossas atividades, acordávamos cedo e dormíamos tarde. Rodamos muito em todos os povoados e cidades onde nós temos trabalho. Me chamou a atenção Oliveira dos Brejinhos, uma coisa, muitas coisas, mas uma especial. Nós íamos começar o culto, e eu sou muito enjoado com o horário. Eu cheguei para o missionário lá, Vanderlei, que horas está marcado o culto? Ah, pastor, é 7 horas. Então, irmão, 7 horas em ponto, você começa o culto, com quem tiver. Aí, chegaram as pessoas, e lá nós iniciamos o trabalho esse ano. E tinham lá, acho que 12 ou 16 pessoas, não sei, né? Tinha um grupo lá já, sentado na varanda, na garagem da casa dele, aonde não temos templo ainda lá alugado, apenas a casa do pastor, do missionário que nós alugamos, e lá na varanda da casa, a gente reunido, e levantou essa irmã que foi com o Fábio lá, falou assim, não pastor, você vai começar o culto agora não, a minha convidada não chegou. Eu falei assim, como é que é? Disse, tem que chegar minha convidada. Não, peraí, minha convidada, e ligou para a convidada, e ela não atendendo. Aí ela foi, eu falei assim, quer que eu vou lá de casa? Ela disse, não, eu vou lá na casa dela buscar ela, porque não começa o culto sem a gente não. Eu falei assim, meu Deus do céu, quem é essa mulher, meu Deus? Aí ela chegou na porta, eu falei assim, eu vou lá com você de carro, para adiantar, para não atrasar. Aí ela olhou lá longe, disse, não, ela está vindo lá, ó. Aí lá longe, a convidada dela veio, esperamos chegar, sentou, aí sentaram as duas, ela falou assim, agora pode começar o culto. Sabe? Pessoa que se sente parte integrante, é recém-convertida. A outra coisa importante que quero ressaltar para os irmãos, nós fomos lá inaugurar um templo, as salas e banheiros, mas eu quis mostrar muito além do que tijolo, eu queria mostrar a vida. Nós tivemos lá, tocando, o nosso ministério de louvor lá, são meninos, que aprenderam a tocar piano, teclado, que aprenderam a tocar bateria. A bateria deles não tinha prato. Eu ganhei uma bateria lá em Governador Valadares, de uma irmã. Ela ligou para mim, soube do projeto, pastor, eu tenho uma bateria para doar para o senhor. E eu achando que era da Grande Vitória. Eu falei, minha irmã, que benção, vou ir buscar. Eu disse, não, pastor, eu sou aqui de Governador Valadares. Aí eu falei assim, é caminho. Para ir para o sertão, eu passo para o Governador Valadares. Uma das minhas idas para o sertão, eu disse para os caras, não, passar em Governador Valadares. Precisamos pegar uma bateria lá. Eu falei, Deus, que bateria é essa? Bateria de carro? Não, bateria mesmo. Só que nós não ganhamos o prato. Aí dessa vez agora uma igreja doou o prato para a gente. Aí eu coloquei um prato lá, para eles. O baterista, o Jorge, de uns 15 anos, olhou e falou assim, pastor, um prato? Eu disse, um prato. A felicidade dele, por ver um prato. Botou a bateria, e ele aprendeu a tocar bateria lá no projeto. Os meninos que tocaram violão, tocaram contrabaixo, aprenderam a tocar lá no projeto. Vidas. Eu levei o empresário da outra vez lá comigo. O empresário, os meninos estavam ensaiando lá na igreja. Aí o empresário foi num mercadinho na frente da igreja que a gente tinha alugado. E aí, quando ele foi no mercadinho, o carro da polícia parou, olhou para dentro da igreja, e depois o carro da polícia parou em frente ao mercadinho. E eu tinha pedido a esse empresário para comprar um biscoito e um refrigerante para os meninos que estavam ensaiando para o culto à noite. E aí, quando o empresário foi lá comprar o refrigerante e os biscoitos no mercadinho, o policial estava perguntando para o caixa, vem cá, essa igreja aí é a igreja presbiteriana? Assim, é aquele menino que está tocando, está vindo sempre aqui? Tem um menino lá assim, assim, assim. Não, ele está sempre aqui. Rapaz, nós estávamos atrás desse menino, porque esse menino era um problema no bairro onde ele morava. E nós estávamos achando que esse menino tinha morrido, porque ele sumiu. Ele parou de dar problema. Nós paramos de pegar esse menino e levar esse menino para dar um couro nele. Nós achávamos que ele tinha morrido. Mas graças a Deus, ele está dentro de uma igreja. E ele foi recebido para o batismo domingo passado. Sabe? Foi mostrar vida. Quando a gente olha para essas mulheres que estão fazendo esse produto, nós estamos mostrando vidas que têm sido transformadas. São 1.128 crianças matriculadas, reforço escolar, inglês, balé, futebol,
musicalização, para a honra e para a glória do nosso Deus. São 22 missionários no campo, 22, espalhados em 5 cidades: Brotas de Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos, Ipupiara, Ibotirama e Piatã. 5 cidades, porque o Evangelho de Deus não pode ficar apenas numa cidade só. Temos que levar o Evangelho para mais outras cidades. Agradeço à Igreja das Américas, em nome do Comipres, todo investimento, a minha liberação de estar lá no campo, a minha gratidão ao Conselho, ao Reverendo Everaldo, e a todos os irmãos que têm contribuído e orado por esse trabalho. A palavra de Deus, ela é imparável. Ela alcançará ainda mais corações pela graça e misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Amém, meus irmãos. Essa é a oportunidade de Deus para nós. É o privilégio que Deus nos dá para estarmos na presença dEle, servindo ao Senhor com alegria. O texto bíblico nos ensinou que a enfermidade não pode parar o Evangelho, que o mundo espiritual não pode parar o Evangelho, e nós não vamos parar o Evangelho. Nós seremos agentes para que esse Evangelho chegue às pessoas, e que acelerado ele possa alcançar centenas e milhares de pessoas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quero fazer 2 desafios a você. Primeiro desafio, o desafio da intercessão. Ore, ore. Imagine as pessoas ouvindo os relatos, imagine as histórias, imagine o dia a dia das pessoas, e nós vamos ter relatos que vão nos ajudar a imaginar essa cena. O segundo é: comprometa-se com essa obra, assuma um compromisso com a evangelização e com este trabalho especificamente. Escute só, nós não faremos turismo pelo sertão. Nós não faremos turismo pelo sertão. Nós vamos trabalhar para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Se alguém falar: pastor, eu queria muito lá conhecer, vai procurar o pastor Davidson, o Fábio, o Marcelo, eu queria muito lá conhecer. Não vá por turismo. Deus não está nos chamando para turismo. Deus está nos chamando para a obra. E vamos realizar essa obra para a glória de Deus, em nome de Jesus. Qual talento Deus te deu? Qual o dom que Deus te deu? Vai servir ao Senhor, arregaça as mangas, vamos trabalhar, vamos realizar o trabalho, a obra que Deus tem para ser feita por nosso meio, por nosso intermédio naquela região. Existe o compromisso financeiro. Quando nós entregamos na igreja dízimos e ofertas, nós estamos contribuindo para que essa obra avance, e nós precisamos avançar. O pastor Davidson lembra do nome de cada cidade. E em cada cidade ele teria várias histórias, e vai contando para nós essas histórias. Há um trabalho a ser feito, há uma obra a ser ampliada, e eu quero desafiar você a ser parte disso. Sabe o que eu imaginei aqui hoje? Posso falar para você o que eu vi? Eu vi casais viajando para lá, e lá conhecendo a realidade e a região, cada um no seu jeito, cada um com a sua habilidade, mas ambos servindo ao Senhor com alegria, apaixonados pela obra de Deus, porque nós não podemos parar o Evangelho, e nós não podemos ser aqueles que recebem o Evangelho e param. O Evangelho não chegou em você para parar em você, é pique pega, sabe? Pegou, vai para o outro, o Evangelho não para, ele vai alcançando mais pessoas, e Deus quer nos usar no Nordeste e também aqui no Rio de Janeiro, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.